Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Esse é o Frêmito, podcast vascular, direto do Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular. E a gente está recebendo aqui o professor Ricardo Moreira, da Regional do Paraná, que vai responder uma pergunta que a gente continua fazendo em todo o Congresso. Quando intervir na carótida? Professor Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao Frêmito. Muito obrigado. Essa pergunta é difícil, hein, cara? Primeiro, assim, quando da nossa área de interesse que a gente intervém e como que o senhor chegou nessa conclusão? A gente queria saber um pouquinho lá do início. Assim, você quer saber mais a respeito de por que eu estou envolvido com... Não, perfeito. Por que o senhor indicaria, então, quando que a gente intervém na nossa área, na extracraniana, né? Bom, existem pelo menos 3 grandes causas de AVC isquêmico, né? Tirando os hemorrágicos, que são outra espécie de AVC. Mas os isquêmicos têm 3 causas assim mais importantes. O primeiro são as causas embólicas, ou seja, geralmente trombos de origem cardíaca, que são, como o cérebro recebe 20% de todo o sangue que circula pelo corpo, então é o órgão que tem a maior chance de ir parar um êmbolo, né, um trombo que vai parar no cérebro. A segunda causa é essas doenças da carótida extracraniana. A doença de base é a aterosclerose. Existem 3 sítios principais de aterosclerose, de formação de placas de ateroma. O primeiro são as coronárias, as artérias coronárias. Segundo é a carótida extracraniana. E terceiro são a aorta e os seus ramos nos membros inferiores. São os 3 grandes territórios de aterosclerose. E a segunda causa mais comum de ter um evento aterosclerótico depois da coronária é a carótida. Então a carótida, a placa de ateroma, 90% das vezes se localiza na bifurcação da carótida comum, no pescoço, na região do chamado bulbo carotídeo. Então é ali que se forma uma placa. E o mecanismo de AVC é o que se chama de evento intraplaca. Ou seja, a placa é um tecido vivo, ela vai se modificando com o tempo e ela tem um núcleo de aterosclerose, e esse núcleo ele está sempre modificando. Existe deposição de aterosclerose, existe inflamação ao redor, existe fibrose, tudo. E, em determinado momento, pode acontecer um evento chamado intraplaca. Os mais comuns são uma hemorragia dentro da placa, ou então existe um sangramento súbito, a placa se expande e chega a ocluir totalmente a carótida interna. Outro evento muito comum é a ulceração da placa na parede da placa, na face que ela é virada para dentro da luz, e ali pode se formar trombos ou haver extrusão daquele conteúdo lipídico, né, de colesterol, e embolização para o cérebro. Mas um evento com acidente de placa. Então esse chamado evento intraplaca é o que provoca o AVC agudo. Seja por uma oclusão completa, se tem uma hemorragia que fecha a placa totalmente, ou uma placa que é tão apertada que o fluxo de sangue fica tão lento que chega a formar um coágulo. A artéria, a carótida interna, ela coagula totalmente. E o terceiro mecanismo é essa extrusão de conteúdo da placa, embolização cerebral. Professor Ricardo, brilhante explicação, né? Isso é muito importante que todo mundo conheça para entender o mecanismo fisiopatológico. Quando a gente fala de indicação de tratamento, eu não vou nem entrar no mérito de qual, vamos falar para quem, né? Se é angioplastia ou endarterectomia, não quero falar sobre isso, quero falar quando fazer. Tem os extremos, ou seja, o paciente que tem estenose muito pequena e é sintomático, esse cara não vai tratar cirúrgico. E tem a estenose grave sintomática, todo mundo sabe que esse cara vai operar, mas tem aquele meio termo que todo congresso de cirurgia as pessoas ficam discutindo. Eu tive agora nos Estados Unidos e eles também continuam discutindo quando intervir, né? Como é que o senhor enxerga esse grupo de pacientes que tem uma estenose moderada e como é que a gente indica? Usa sintoma, não usa? O que a gente tem de exame para definir?
O que existe é o seguinte, a prevalência do que eu acabei de escrever, de doença aterosclerótica na bifurcação da carótida, ela é muito alta. Se você, em países onde faz... E ela vai aumentando com a idade. Em pacientes acima de 80 anos de idade, chega a 30% ou mais lesões que superam 50% da luz. Ou seja, essas são as placas a partir de 50%, geralmente é aí que começam os problemas, os eventos intraplaca. Agora, a grande maioria dessas pessoas são assintomáticas e vão permanecer assintomáticas para o resto da vida. Perfeito. Então, aí a gente divide em dois grandes grupos. Os pacientes sintomáticos, existe um consenso, sabe? É mais fácil de definir, né? Que o tratamento, uma vez que o paciente teve um AVC, né, um acidente vascular cerebral, com déficit que ficou inclusive com alguma sequela. Aí existe praticamente um consenso geral que esse paciente deve ser tratado. Com a qual cirurgicamente. Uma intervenção, seja cirúrgica aberta, que é a tradicional e ainda é a mais usada no mundo, e as angioplastias com colocação de um stent. Agora, a grande questão são os pacientes assintomáticos. Sabe? Em 2018, eu publiquei no Jornal Vascular Brasileiro o tratamento, quando que se usa o tratamento invasivo em paciente assintomático. Esse é o grande discussão, por quê? Porque tem muitas vezes mais pacientes assintomáticos sendo identificados o tempo todo do que pacientes que se tornam sintomáticos. Perfeito. Então a ideia é o quê? Você prevenir o AVC tratando aquela placa antes que ela se torne sintomática. Então existem critérios para você selecionar dentro desse universo de placas diferentes, aquelas que estão mais sujeitas a ter um evento intraplaca e se tornarem o paciente sintomático. O que o vascular que está escutando a gente tem que se atentar e solicitar de exame complementar para poder diferenciar esses casos? Olha, em geral, o paciente é identificado através de um ecodoppler, que é um exame que é feito em todos os consultórios vasculares e de cardiologistas também. Porque eles fazem o ecocardiograma, mas eles também já aproveitam e fazem o exame da carótida. Então, o paciente que é identificado com uma lesão acima de 50% e ele é assintomático, ele tem que ser acompanhado. A primeira coisa que tem que se fazer é colocá-lo no chamado tratamento clínico otimizado, que consiste no controle dos fatores de risco, né, que são a hipertensão arterial, a hipercolesterolemia, o diabetes. Então, os fatores de risco eles têm que ser controlados, né, e colocados assim de volta, de preferência em níveis normais, de pressão, por exemplo, ou baixar o nível de colesterol máximo que se puder. Mas isso envolve o uso de 3 classes de drogas que praticamente todos os pacientes têm que receber. Uma são os antihipertensivos, porque a associação de hipertensão com doença na carótida é muito grande. Praticamente todos os pacientes são hipertensos. O segundo é baixar o colesterol, porque existe uma correlação muito grande entre o nível de colesterol e também os eventos intraplaca. Então, todos os pacientes devem tomar um antihipertensivo, uma estatina para controlar o colesterol e serem iniciados em aspirina ou o outro antiplaquetário, se o paciente não tolerar. Esse é o trio de remédios que constitui o tratamento clínico otimizado, juntamente, claro, com o controle dos fatores de risco em geral. Puxando um pouco para as características da placa mesmo, tanto aí na questão até se o senhor faria com Doppler ou com angiotomografia, por exemplo. A gente sabe que tem os critérios de velocidade, os critérios anatômicos, até morfológicos da placa. Como que o senhor utiliza isso aí na indicação? O paciente em que você identifica uma placa de 50% ou mais, ele deve ser, além de colocado nesse tratamento, ele deve ser acompanhado periodicamente com ecodoppler. Se essa placa progredir acima de 70%, ou se ela tiver já
na identificação inicial 70% ou mais, você tem que levar em conta assim, as características dessa placa. Então, existem 12 critérios diferentes, eu não vou citar todos, mas existem 12 critérios diferentes que são em que você toma a decisão baseada na imagem. Então, os critérios mais comuns, a chamada placa mole. A placa mole é aquela que tem um conteúdo muito de colesterol muito grande. Geralmente ela não é uma placa calcificada, ela é uma placa muito fibrosa, ela é uma placa geralmente recente e ainda que tem um metabolismo muito rápido. Uma placa inflamada, como a gente chama. Então, se tem essa característica que é detectada no ecodoppler, esse é o primeiro critério para você indicar precocemente o tratamento invasivo. O segundo, geralmente o paciente, mesmo assintomático, hoje em dia tem se feito muito tomografia cerebral e ressonância. Se o paciente tiver infartos silenciosos, ele não teve sintoma nenhum, mas tem infartos na tomografia ou na ressonância e uma placa com mais de 70%, você já é um critério para você indicar o tratamento, porque essa placa ainda não produziu sintomas, ela já está causando dano cerebral. Gera uma correlação já. O terceiro critério, importante também, é a extensão da placa. Quanto mais longa a placa e mais complexa, maior a chance de que ela vá produzir algum dano no futuro. E esses são os três principais. Existem vários outros critérios assim que são mais técnicos, né? Por exemplo, reserva cerebral, que isso é feito com outro exame que é o eco transcraniano. Então existem testes para ver como está o paciente que tem a chamada reserva baixa, é um paciente que tem as artérias muito já doentes, mesmo intracraniano. Então esse paciente, se ele fizer uma embolia de placa, o dano vai ser muito maior. Então é outro critério. No total são 12, sabe? Então, cerca de, eu diria, uns 30% a 40% dos pacientes com placas assintomáticas, eles qualificam daí para você pensar em intervenção. Professor, infelizmente nem todos os associados vão poder assistir a sua aula, então eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final para aqueles que não puderem assistir a sua aula sobre o tema, quando intervir na carótida. Eu acredito que o principal mensagem é a seguinte, tem que ser individualizado, sabe? Não é que você encontrou uma placa, mesmo que seja 70%, agora você tem que levar em conta a idade do paciente, as características da placa, as comorbidades que tornam o tratamento, principalmente o tratamento cirúrgico, que é o tratamento padrão, de maior risco. Então, nesse caso, você deve optar por uma angioplastia, por exemplo, de menor risco. Então, o tratamento tem que ser individualizado, baseado, você tem que criar um algoritmo, digamos, mental de separar, né, caso a caso e examinar essas características todas para que você tome a decisão correta. Porque a grande discussão ainda existe no mundo indicações altamente exageradas de tratamento de paciente com carótida assintomática, sabe? Então esses pacientes, a intervenção no caso traz mais risco para eles do que o risco de ter um acidente vascular por causa daquela placa. Então você tem que selecionar baseado em uma série de critérios e a decisão é individualizada. Cada paciente tem o seu plano de tratamento. Obrigado, viu, professor, por compartilhar com a gente a tua experiência. Para mim é uma honra que fui seu aluno no Paraná faz tempo em estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Eu é que agradeço a oportunidade de falar sobre o meu assunto favorito, carótida. Não deixe de continuar acompanhando os vídeos do Fremito, podcast vascular, aqui no Congresso Brasileiro. A gente se vê no próximo. Fremito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.